Nesse exato momento tem muitas ondas que estão passando por dentro dessa casa, até mesmo pelas nossas vidas. E para que essas ondas sejam recebidas é necessário um aparelho específico para detectar essa onda e nos colocar em contato com o que ela quer transmitir. Muitos estão com seus telefones aí nos seus bolsos, estão ligados e às vezes não tem coragem de desligar o telefone por uma hora. Sendo que o mais importante para mim do que uma ligação é a presença do meu Deus. O que eu vou te pedir nesse momento é para que você desligue seu telefone. Se desligue do mundo. Mas vamos aproveitar que esse ambiente que nos trouxe a presença do Senhor seja o lugar para nós recebermos aquilo que o céu quer nos dar. E que nós possamos crescer com aquilo que o Senhor tem destinado às nossas vidas nesse dia. Lucas 23, a partir do verso 44, vai ser o texto que nós vamos ler. Mas antes da leitura, quero que os irmãos pensem que após o abandono de muitos discípulos pela incompreensão de um sermão ministrado por Jesus, se encontra um dos diálogos mais importantes da Bíblia. Jesus questiona a todos os que ficaram, dizendo: vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir? Esse diálogo está lá em João, capítulo 6, 68. Mas responde-lhe Simão Pedro dizendo, responde Pedro com uma pergunta: Senhor, para quem iremos nós? E ele mesmo já responde: Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro ele não faz uma suposição, mas ele afirma com confiança. É uma conversa onde ele está abrindo o seu coração e está expressando o que ele realmente tem, confiança em Cristo. Nós temos nesses últimos domingos passados pela receita infalível de Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mas essa receita só terá efeito para nós se nós confirmarmos em quem a inspirou. E quem inspirou Paulo nessas palavras foi o próprio Espírito Santo, por Deus. Essas palavras só vão trazer efeito à minha vida e à sua vida se nós confiarmos. Então o meu convite para toda a igreja nessa manhã, nessa breve palavra que eu quero compartilhar, é esse. Vamos ficar diante dessa palavra indefesos, assim como todos estavam, mas surgiu algo em Pedro que o compulsionou a responder. Vamos ficar diante dessa palavra e vamos derrubar as nossas próprias barreiras e os nossos preconceitos, e vamos dar total liberdade para que o Senhor se revele através dessa palavra em nossas vidas. Que essa manhã o próprio verbo se manifesta em nós, é a minha oração. Coloquei como tema para essa mensagem: confio em. Lucas 23, de 44 a seguir. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Gravem essa palavra, trevas. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio-dia o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Amém? Os irmãos podem se assentar. O salmista nos lembra que existe a possibilidade de nós passarmos por um vale chamado sombra e morte. Existe a possibilidade de nós passarmos por esse vale, e existe também a possibilidade de nós estarmos nos aproximando a ele hoje. Aqueles que estão em Cristo, eles não têm nem a certeza da morte, o que é comum para toda a humanidade, mas para nós não, porque nós podemos ser arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Em questões de segundos esse culto pode terminar e nós estamos na presença do nosso Senhor sem passarmos pela morte.
No entanto, eu penso que esse vale da sombra, que também pode ser traduzido por trevas, pode ser o quadro de muitos que estão aqui ou que estão nos acompanhando nessa manhã. Esse vale já serviu de caminho para muitos homens famosos, e inclusive para o próprio salmista que escreveu esse salmo. Mas eu queria compartilhar com vocês algumas palavras finais de alguns famosos quando passaram por esse vale. Frank Sinatra, o cantor, morreu depois de dizer: eu estou perdendo. E até hoje seus fãs ficam perguntando o que ele estava perdendo. Nostradamus, o astrólogo profeta, que pode ser uma boa referência para aqueles que são profetas no dia de hoje, e que ficam entregando as suas profetadas, ele previu e acertou quando ele disse: amanhã, ao nascer o sol, eu não deverei mais estar aqui. Então, para aqueles que gostam de profetada, antes de dormir, repitam essa profecia: amanhã eu posso não estar aqui. Daí talvez você acerte uma vez. Maria Antonieta, a última rainha da França, antes de ser executada, ela disse: perdão, meu Senhor. E pelo fato de Senhor estar com letras capitais, eu penso que talvez no último segundo da sua vida, ela reconheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Leonardo da Vinci, o famoso pintor da Mona Lisa, morreu perfeccionista dizendo: eu ofendi a Deus e a humanidade porque o meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria. Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, morreu aos 84 anos, enquanto a sua filha tentava fazer com que ele se virasse na cama para respirar melhor. Suas últimas palavras foram: um homem que está morrendo não faz nada facilmente. Alfred Hitchcock, produtor e diretor de filmes, e na sua maioria filmes de suspense, ele disse antes de morrer: nunca se sabe o final. É preciso morrer para saber exatamente o que acontece depois da morte. Embora os católicos tenham esperanças. A atriz de cinema e televisão, Joan Crawford, gritou para sua empregada doméstica que rezava por ela ao lado da sua cama: não ouse pedir para Deus para que Ele me ajude. Diante de todas essas declarações, nós podemos ver que havia algo presente em todas essas vidas, e esse algo que existia era a falta de confiança. E as suas palavras nada mais nos servem do que ser fonte de curiosidade. Mas nós estamos diante de um texto riquíssimo essa manhã. Essas são as palavras finais do nosso Mestre, do nosso Jesus. Pense comigo que depois da procissão vergonhosa pela Via Dolorosa e durante a sua crucificação no Monte Calvário, um dia de trevas estava prestes a começar na vida de um centurião. Esse centurião se apresenta no começo do dia para receber as suas ordens e repassá-las aos seus comandados. Mas aquele dia, embora a ordem do dia já estivesse nos papéis e já estivessem prontas para serem entregues a ele, aquele dia aguardava uma experiência que era única. Certamente esse centurião já havia prestado serviços aos pés da cruz, que eram ocupadas por criminais, por políticos, por rebeldes. Mas naquele dia, algo estava muito diferente. E se você está com o seu espírito conectado em Deus, você pode me dizer que esse dia também está diferente. O ambiente da casa está diferente. O Espírito Santo tem uma obra grande para realizar no nosso meio. E se você ainda não conectou-se com o Senhor, tenha certeza que até o final desse culto, você vai sentir o cheiro doce, suave do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Aquele dia estava muito diferente. Havia uma multidão que estava desconexa. Esse homem está chegando para o seu trabalho, e ele começa a ver que uns choravam e outros zombavam. Haviam 3 cruzes, 3 homens crucificados, mas a atenção era para a cruz do meio. E eu creio que na sua mente ele estava perguntando qual foi o crime desse malfeitor. Sem dúvida esse crime é muito grave, pois ele está completamente
completamente desfigurado. A verdade é que esse homem não sabia o que ele esperava, mas por ordem de um superior, a sua posição naquele dia era aos pés da cruz. Esse homem chega e, despercebido de todas as coisas, assim como muitos que estavam ali no meio, ele não entendeu que estavam crucificando o Filho de Deus. Era o Filho de Deus que estava naquela cruz do meio. Tudo estava estranho, mas mais estranho do que todas as coisas que ele estava vendo eram as atitudes daquele crucificado. Jesus não tinha palavras de maldição aos seus malfeitores, tampouco a multidão que escarnecia dele. Como um cordeiro mudo, ele estava passando por tudo que estavam propondo a ele. Mas isso não era comum aos olhos daquele centurião, porque por menos coisas homens gritavam e escarneciam, e falavam tantas coisas e tantas injúrias aos seus algozes, dizendo: acabe com isso de uma vez. Ele ouviu Jesus dizer ao ladrão da cruz: ainda em meio à dor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Eu creio que o que penetrou o coração desse centurião foram as palavras de confiança de Jesus em Deus ao clamar: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluias! Aleluias! E havendo dito isso, ele expirou. Nunca ninguém, ao chegar ao final de um processo tão duro, havia deixado palavras tão profundas, palavras que refletem a nós hoje. Não foi o sistema que o matou, não foi a cruz que o matou, não foi a rejeição ou a incompreensão que o matou, não foi a traição que o matou, não foram os romanos que o mataram. Ele não estava ali porque ele era uma vítima. Voluntariamente, por amor àqueles que haviam de vir, ele entregou a sua vida e nas mãos do Pai também o seu Espírito. Aleluia! Aleluia! O nosso Salvador não foi e não está morto. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Aleluia! Aleluia! Muitos relatos apontam que pessoas em fase terminal de vida perdem as suas forças a ponto de não conseguirem falar, elas só sussurram. Quando conseguem, sussurram. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, nos momentos finais da sua vida, ele não sussurrou, ele clamou bem alto, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia! Cheio de força, cheio de poder, a ponto de confiar no Pai até o último segundo. Até o último segundo ele confiou em Deus. Meu querido, o clamor é o grito da alma. Mas deixa eu te lembrar que ele não clamou por desespero. Ele não clamou por medo, ele queria se encontrar com a cruz. Ele não clamou por sentimento de solidão. Ele não clamou porque estava com dor. Ele não clamou por ódio ou desejo de vingança. Mas ele clamou pela certeza que até mesmo as suas palavras finais podem nos garantir hoje o melhor começo para a sua glória. Aleluia! O clamor da confiança, o clamor da vitória, foi fiel até o fim. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu fui fiel até a morte. Pai, aqui eu entrego tudo aquilo que eu sou, mas eu entrego para glorificar o teu nome uma vez mais. Eu queria te convidar essa manhã a ouvir o eco da verdadeira confiança. O eco daquele que no maior dia escuro, no maior dia cinzento, no maior dia de trevas, pode dizer bem claro: é nas tuas mãos, Pai, que eu me sinto seguro.
E é esse eco que nós vamos escutar hoje, de hoje por diante, sabendo que nós estamos seguros quando estamos nas mãos de Deus. Aleluia! Eu não tenho dúvidas que nesse dia o centurião chegou em casa com as suas roupas sujas de sangue. Mas ele chegou em casa com o seu coração limpo. Morreu um inocente, mas agora eu estou justificado. Nossa fé está baseada, meus irmãos, na morte sacrificial de Jesus, mas também na sua ressurreição. E porque Ele ressuscitou, nós temos vida, e vida em abundância. Esse clamor do nosso Senhor Jesus tem sido o clamor de muitos cristãos, quando estão enfrentando momentos de trevas. E eu sei que hoje tem alguns que chegaram aqui, mesmo estando nas suas casas, nos hospitais, no seu trabalho, mas você chegou aqui hoje, e está num dia de trevas, num dia em que tudo está nublado. Mas eu tenho certeza que se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, a vitória será sua, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse clamor ecoa: Pai, eu entrego nas tuas mãos. Os nossos irmãos na Síria, na Turquia, Bangladesh e tantos outros países gritam isso constantemente. Todos os dias ao despertar, eles dizem: minha vida está nas tuas mãos. Cristãos, ao enfrentarem assaltos, sequestros, situações perigosas, eles gritam: Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Imigrantes ao redor do mundo, ao enfrentar as leis, gritam: eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Pais e mães, ao verem seus filhos fora de linha, desajustados, gritam: eu entrego, Senhor, nas tuas mãos. Enfim, nós também verbalmente fazemos isso, em todo o tempo. Mas entregar significa confiar completamente. É deixar e, olha, não olhar aonde está. É dizer: Deus, eu entreguei para o Senhor, então não precisa eu ficar perguntando o tempo todo como está. É confiar, é descansar que está no melhor lugar que poderia estar. Mas verbalmente nós fazemos isso. Mas será que dentro de nós se encontra um coração transformado como o daquele centurião? Que ao ter um encontro com Jesus, ainda que Jesus abriu a sua boca em poucas palavras, mas foram palavras suficientes para entrar na sua alma e ele glorificar a Deus. Será que esse coração pode ser encontrado em mim e em você? A ponto de que em meio à situação mais tenebrosa e incompreensível da vida, ao ver as pedras rachando, as paredes caindo ao nosso redor, ao ver a terra se abrindo, o sol se escurecendo, o véu do templo se rasgando de cima a baixo, o mundo em luto, será que Deus pode encontrar em nós o que encontrou no coração desse centurião? Lábios para dizer: glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não é engano. E ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem pelo seu decreto. Então, em todo o tempo nós devemos dizer: glória a Deus. Aleluia. Assim como a crucificação foi um dia decisivo na vida daquele centurião, eu creio que hoje será um dia decisivo para muitos também. Provavelmente pela posição desse homem, ele tinha um bom salário, morava em um bom bairro, em uma boa casa, talvez até tivesse um cavalo do ano, talvez prestes a ser promovido, ou a ser pai pela primeira ou pela terceira vez, e tanto faz, filho é filho da mesma forma. Talvez a sua vida estivesse sorrindo para ele, a sua vida estivesse dizendo: está tudo indo bem. Talvez ele pudesse dizer no meio, nesse tempo, enquanto a sua vida sorria: olha, minha alma folga, e eu vou folgá-la com a mulher da minha mocidade. Mas talvez a situação dele fosse completamente contrária. Talvez esse homem já estivesse clamando na sua posição, dentro da sua casa:
para que Deus olhasse por ele, para que Deus agisse na sua vida, para que Deus tivesse uma oportunidade para mudar a sua vida por completo. Embora ele tivesse tudo isso, quando ele olhava para a sua alma, ele dizia: eu sou louco, porque tudo é vaidade. As pessoas me respeitam e me honram, os meus subordinados me querem por perto, tenho amigos, mulheres, tenho bebidas e festas que não faltam, bem como motivos para festejar, para comemorar. Mas e se? E essa é a condição que todos nós vivemos. Pode haver um e se nas nossas vidas. E se mudar o governo? E se os amigos faltarem? E se a doença chegar? E se a minha esposa ou o meu esposo me abandonarem? Se meus filhos me desonrarem? Ambas as situações são correlatas à sua vida e à minha vida hoje. E independente de como estava a vida do centurião naquele momento, a sua confiança estava naquilo que ele via. Você recebia a ordem, fazia seu trabalho, voltava para casa e recebia seu pagamento. E então eu te pergunto, aonde você tem depositado a sua confiança? Nos bancos e nos cartões de crédito? No Trump ou no Bolsonaro? Nas leis imigratórias e no medo propagado pela imprensa? No safado que te prometeu um anel há 15 anos atrás? No patrão que todos os dias fala que você será o próximo a ser promovido, depois do próximo? No seu seguro médico e hospitalar? Sua confiança está na sua aposentadoria? Está nos seus bens? Na sua família? Aonde você tem posto a sua confiança? A verdade é que confiança precisa ser desenvolvida, ao contrário da preocupação. A preocupação nada mais é, meus irmãos, do que ateísmo prático. Preocupação é você não acreditar que em Deus há solução. Então, nos momentos de escuridão, você confia ou você se preocupa? Você descansa ou você fica agitado? Nas palavras finais de Jesus, nós encontramos algumas razões porque nós devemos confiar em Deus e em Deus somente. Confiar em Deus, o nosso Pai. Em primeiro lugar, porque nós temos no céu um Pai que nos ama. Pode ser que na terra teu pai tenha falhado com você, mas o nosso Deus nunca falha. Ele nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa e traz consigo o seu favor e a misericórdia. O nosso Pai no céu que nos ama é um Pai consistente. Olhando para a palavra do Senhor, nós temos promessas na sua palavra suficientes para qualquer dia do ano e para qualquer situação da vida. Quem se preocuparia em deixar isso a não ser um Pai consistente? Nós temos um Pai amável. João 3,16, que é o texto áureo na maioria dos cristãos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos ama de uma forma inexplicável. Nosso Pai que nos ama, Ele é capaz. Ele é capaz de resolver qualquer situação. Água na rocha, carne e maná no deserto, para Ele isso daí não é nada. Nós temos visto milagres dia após dia acontecendo diante dos nossos olhos. E isso deveria causar em nós confiança nesse Pai que nos ama. A Bíblia fala que Ele faz até o vale de Baca virar fontes de água. Imaginem o lugar mais seco do mundo começar a brotar águas que sustentam a vida. É só um Pai que ama,
que se preocupa com todos os detalhes. Mas eu vejo também que nós temos um Pai presente. E Ele é tão presente que Ele já está no nosso amanhã. E Ele tem pensamentos de paz e de futuro para todos nós. Então nós devemos confiar em Deus e descansar, porque Ele sabe o melhor para mim e para a sua vida. Em segundo lugar, eu vejo que nós devemos confiar em Deus. Pelo simples fato que nós podemos confiar nele. Eu sei que estou diante de pessoas que já tiveram seus melhores amigos trocados muitas vezes. E por falta de confiança. Se abriram demais, o amigo não guardou, daí mudei de amigo, e esse também não guardou, mudei de amigo, não guardou, mudei de amigo, não guardou. Mas o nosso Pai, Ele é altamente confiável. Tanto que até os segredos que nós contamos a Ele com portas fechadas, só Ele sabe. E só Ele tem misericórdia para nos manter em pés e fazer com que nós cheguemos até onde Ele tem planejado. Eu posso confiar no meu Pai. O problema da nossa geração é que nós temos pais inconsistentes. E pais inconsistentes geram crianças inseguras. E nós estamos rodeados de insegurança. Nós não devemos confiar, meus irmãos, na política. Nós não devemos confiar em nossas emoções. Nós não devemos confiar em nossos enganosos corações. Nós não podemos confiar em redes sociais. Mas nós devemos confiar nele. Ele é aquele que pode ouvir os maiores absurdos. E continua nos amando como se nós não tivéssemos falado nada. Ele sabe tudo e sempre fala a verdade. Então o problema é que muitos não gostam de falar para ele o que estão passando é porque a verdade dói. Mas deixa eu te lembrar que a verdade também liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é melhor nós confiarmos nele, porque com a verdade nós somos livres. E não existe nada melhor do que nós estarmos livres. Como é bom andarmos pelas ruas com a cabeça erguida, sabendo que nós somos livres. Terceiro lugar, nós devemos confiar em Deus porque o meu Pai pode lidar com qualquer situação. Nada é tão grande ou tão pequeno que o nosso Pai não possa resolver. Se nós olharmos para o Marcelinho, erga a tua mão, Marcelinho. A mão do Marcelinho não é tão grande. E se ele for tentar tomar nas vidas dele, nas mãos dele, todos os problemas que ele tem, ele não vai suportar. A minha mão é um pouquinho maior do que a mão do Marcelinho. E se eu tentar segurar os meus problemas, confiar em mim mesmo, com certeza eu não consigo vencer. As mãos do pastor Jura são maiores do que a minha. Erga essa mão, pastor Jura. Já tentou segurar alguns problemas, alguns momentos de dificuldade nas tuas mãos sozinhos? Sem dúvida não conseguiu. Eu não vi o bebê na casa hoje, mas o bebê é o Rubem, é um grandão que nós temos aqui, parente de Golias. E tem uma mão enorme. Mas eu tenho a certeza que ele tentou segurar muitas coisas nas suas mãos e também fracassou. Mas deixa eu te lembrar Isaías 40:12, que diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, em uma medida o pó da terra, e pesou os montes em outeiros em balanças. E eu vejo o meu Deus segurando aquelas balanças de pêndulo no seu dedo, pesando todas as coisas. E daí há um questionamento de Isaías dizendo: a quem, pois, fareis semelhantes a Deus, ou com quem o comparareis? Não existe nada tão pequeno ou tão grande que as mãos do nosso poderoso Deus não possam resolver.
não existem. Não importa o tamanho dos problemas, das dificuldades, mas importa o tamanho daquele que nós confiamos em resolvê-las. E o nosso Deus é poderoso para mudar toda a situação, e o seu nome deve ser glorificado. Aleluia! Aleluia! Isaías ainda fala: porque Deus desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia! 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 Devemos confiar em Deus. Aleluia! Aleluia! Confiar em Deus. Não importa o tempo que você tenha de fé. Se você nasceu num berço evangélico, e até hoje eu estou tentando entender o que é um berço evangélico. Meus pais eram cristãos, mas meu berço não me acordava de madrugada para orar. Domingo puxava cobertor para a escola dominical. Não sei o que é berço evangélico, mas se você entende assim, que você nasceu num berço evangélico. Você ouviu essa frase, confiar em Deus, desde pequeno, na escola dominical. Você ouviu professores, conselheiros, amigos, hinos, louvores, ou até mesmo testemunho em muitos lugares de pessoas dizendo: confie em Deus. Uma pequena frase que você ouviu, mas à medida que o tempo passa, você entende como é difícil colocá-la em prática. É fácil confiar em Deus. É fácil confiar em Deus. Se algum de vocês me disser que é fácil, aí depois então você me explica. Porque não é fácil confiar em Deus. Mas por causa dos conceitos e preconceitos que nós mesmos criamos. Eu sei que eu trago nessa manhã a palavra profética para a sua vida. Mas eu não sou profeta a ponto suficiente de falar sobre o seu futuro. Talvez um furacão venha levar a sua casa. Talvez você perca o seu marido ou um ente querido por uma enfermidade. Você pode vir a perder o seu relacionamento conquistado ao longo de muitos anos. Você pode perder seus sonhos, a esperança, pode até mesmo desvanecer. Mas a verdade é que todas as percas são dolorosas. Ninguém perde e sai dando glória a Deus. Ninguém perde e sai feliz da vida porque perdeu. Com raríssimas exceções. Todas as percas são dolorosas. Você será trazido pela sua memória sempre ao mesmo verso. Provérbios 3, 5 e 6 dizem assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. De todo o teu coração. Confiar não é parte. Não é aquele casal que diz que ama, mas o marido é o tempo todo com ciúmes da esposa, a ponto de não deixá-la viver. Ou a esposa que não deixa o marido viver, porque ama, mas não confia. Confiar é você entregar todo o teu coração, de todo o teu coração e em todos os teus caminhos. Confie no Senhor. Nós temos um problema grande com isso, e por muitos motivos. O primeiro motivo é porque nós somos autossuficientes. Como eu já disse, queremos segurar o mundo nas mãos, mas não conseguimos. Por muitas vezes tentamos sair sozinhos dos nossos problemas, dos dias maus.
ao invés de tentar entender o que Deus quer fazer no meio dessa situação. Ao invés de procurarmos a Deus no meio desses dias e dizer: Deus, qual é o propósito? E não confiarmos nele nessas situações, por muitas vezes nós criamos uma confusão pior ainda. Então a autossuficiência é um problema. Um outro motivo é que muitas vezes em momentos de trevas nós chamamos os outros. Nós chamamos os amigos quando nós deveríamos chamar a Deus. Alguns se desesperam, ficam ligando atrás de profetas, se tornam tão crentes que vão em todas as igrejas para receber palavras proféticas. Sendo que a resposta está em Deus. É Deus que sabe os nossos caminhos. Nós temos amigos maravilhosamente capazes. Muitos são muito mais estáveis financeiramente do que nós mesmos. Muitos que são extremamente conectados com o mundo e que quando nós os procuramos com a intenção de que o nosso problema seja resolvido. Mas muito melhor do que ter um amigo é ter a certeza que nós temos um Pai. Eu não me lembro de uma situação na minha vida, por pior que fosse, que eu não tenha procurado o meu Pai terreno. E Ele não tenha pelo menos orado comigo para que Deus se movesse. Mas também não me lembro de uma situação na minha vida que eu tenha orado e meu Pai terrestre, meu Pai celeste, não tenha me dado uma resposta. Em todo o tempo, o nosso Pai está preparado e quer ouvir a nossa oração. Um outro motivo é porque cultivamos o mau hábito da preocupação. E muitos aqui são peritos em se preocupar e péssimos em confiar. Todo mundo falando de fake news, e tem tantas fake news por aí, que acabam se tornando verdade para alguns que não confiam. Ficam tão preocupados com o que estão vendo na tela de televisão, que estão esquecendo de perguntar o que o Pai fala sobre isso. E a melhor resposta está no Pai. Ou melhor, a única resposta está no Pai. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. E Ele tem planos para as nossas vidas. Mas por cultivarmos esse ato da preocupação, eu entendo que ela está enraizada em nossa vida. Mas quando chega a confiança, ela faz com que a preocupação perca as suas forças. Eu tenho ouvido muito um pastor hispano que se chama Juan Carlos Soto. Eu vou trazer esse homem aqui em nome de Jesus. Esse homem tem uns testemunhos, gente, que é só aquele que conhece o Deus que serve acredita. Mas uma mensagem que eu escutei dele essa semana, ele está falando sobre milagres. E ele apresenta uma dificuldade muito grande na sua casa. Estavam sem alimento, precisavam pagar a escola da filha, era urgente, senão ela seria tirada para fora da escola. E o valor era absurdamente alto para ele. E então ele e a esposa resolvem falar com o pai. E o pai que ouve, que responde, resolveu responder de uma forma inesperada. Estão eles orando, bate um outro pastor na sua casa, um pastor de uma cidade muito longe. E esse pastor chega e fala assim: olha, eu vim tomar um café com vocês. E ele, envergonhado, não tinha dinheiro nem para comprar o pó. Fica pensando: Deus, situação já está difícil, vou ter que dar café. Mas esse pastor deve ter percebido alguma coisa. Ele falou: mas antes de nós tomarmos um café, vamos orar, porque eu vim aqui por um propósito. Esse pastor ora, abre a sua carteira, tira todo o dinheiro que está na carteira e fala: Deus mandou eu entregar tudo que eu tenho para abençoar a sua vida. Vocês imaginem o gozo dentro daquela casa. Porque quando confiamos no Pai, o Pai responde aqui. Tomam o seu café, todos alegres. Ele não quis falar o testemunho todo para o pastor. Mas de repente o pastor se levanta e fala assim: eu tenho que pegar meu ônibus.
E ele pergunta, mas para onde você vai? Ele falou, eu estou indo para os Estados Unidos que eu vou pregar em Boston. E ele pergunta para esse pastor, mas como que o senhor vai se o senhor não tem dinheiro, que me deu tudo? Não tem passaporte? Como que você vai para os Estados Unidos? Ele falou, Deus mandou e eu obedeço. Esse homem sai da sua casa, pega o ônibus que já tinha passagem comprada, e dias depois esse homem reaparece na casa do pastor Juan. E o pastor Juan, claro, cheio de curiosidade, pergunta, pastor, o senhor foi bem no seu propósito? E o pastor responde, desde quando que o nosso pai falha? Como que o senhor entrou no país? Ele falou, pelo portão. Estava uma confusão tão grande, e eu fui andando, e quando eu vi, eu já estava nos Estados Unidos. E as caronas que eu fui pegando, fui parando de cidade em cidade, ministrando do amor do Pai, preguei na igreja que Deus mandou, e agora eu estou aqui. Porque meu pai mandou eu ir e voltar. Confiar em Deus faz toda a diferença, meus irmãos. E aqueles que estão em Deus testificam com testemunhos vivos. Eu vou falar que eu me retirei no lugar que eu estava trabalhando e eu fui glorificar o meu Deus, porque ainda hoje Ele faz milagres. Mas os milagres só acontecem quando nós confiamos nele completamente. Quando nós tiramos a preocupação do lado e deixamos que a fé cresça a ponto de dizer, eu confio, e as coisas irão acontecer. Eu fiz uma pequena lista que nos mostra como nós confiamos pouco. E aqui eu termino. Se quiser tocar alguma coisa, mas escolher se preocupar é não confiar. Tentar resolver o impossível por nós mesmos é não confiar. Perder noites de sono é não confiar. Duvidar das promessas do livro que nós amamos é não confiar. Pedir ajuda a terceiros antes de falar com o Pai é não confiar. Receber conselhos humanos e deixar com que eles se sobreponham à palavra é não confiar. Manipular e manobrar situações a ponto de que o resultado seja favorável é não confiar. Tomar a frente das situações sem orientação divina é não confiar. Depender dos outros para ser querido, amado e aceito é não confiar. Vocês viram como é fácil confiar em tudo e em todos? E esquecemos que nós temos um Pai nos céus que não se esquece de nós. Como é fácil confiarmos naquilo que nós vemos e esquecermos que Ele sempre está pronto a nos ouvir e responder com gestos de amor e misericórdia. No texto que nós lemos fala que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E isso nos dá acesso ao Pai em qualquer segundo e em qualquer situação. Aleluia. Como quebrar esse hábito? E começarmos a confiar em Deus. A verdade é que quando aparecer a situação, nós podemos entrar para vencer no processo, ou para sermos completamente devorados por ela. Mas se nós dermos o primeiro passo, e reconhecer que nós somos limitados, mas servimos a um Deus que não conhece limites, aí já está um bom começo. Começamos a confiar nele as pequenas coisas. Pequenas coisas.
sabendo que Ele tem muitas para fazer. Alguns anos atrás nós tivemos um privilégio de conhecer o pastor Luizinho. Muitos aqui já o conheceram, já o trouxemos na igreja 2 vezes. Mas o meu coração estava queimando no momento que nós o conhecemos. Porque eu tenho me preocupado muito com a evangelização. Hoje tem muitas pessoas nos visitando, eu fico feliz com isso. Mas como é difícil evangelizar aqui. Pela correria das vidas. Pelo fato de as pessoas estarem tão envoltas em si mesmo e às vezes nós não temos acesso a elas. Mas eu estava orando e estava pedindo a Deus, Deus nos ajuda a evangelizar, nos ajuda a fazer com que a Tua palavra chegue em algum lugar. E eu comecei a escutar uma ministração do pastor Luizinho. E literalmente essa mensagem mexeu comigo quando ele dá um testemunho. E ele conta do momento em que a sua casa pegou fogo. Ele está saindo do culto, chega em casa, ele encontra a sua casa completamente em chamas. E ele fala que as suas pernas tremeram, mas seu coração ficou guardado em Deus. E ele fala que outros pastores chegaram, pegaram nas suas mãos e assistiram ao espetáculo de acabar praticamente a sua vida diante dos seus olhos. Como se não bastasse, passa uma pessoa que uns dias antes tinha passado na sua igreja e tinha escutado ele pregar sobre confiança em Deus. E essa pessoa olha para ele, vê sua casa em chamas e diz assim: e daí, pastor? E agora? Como que ficam os sonhos? Ao que esse homem responde do jeito simples dele: os sonhos continuam aqui. O que queimou foi a casa, mas as promessas estão vivas. As promessas estão vivas. Que confiança. Eu escutei essa mensagem e eu pensei, eu vou trazer esse homem para cá, eu vou reconstruir a casa dele. A igreja vai se mover, nós vamos levantar a casa desse pastor. Trouxemos ele para cá e numa das primeiras conversas ele me disse que a casa já estava refeita. Eu fiquei tão triste. E eu estou chegando na igreja um dia, o pastor Vanderlei e a irmã Marlene moravam aqui atrás ainda, eu estou passando, a irmã Marlene me chamou e falou: pastor, eu estava orando essa noite e Deus falou comigo, vamos cuidar da saúde do pastor Luizinho. Ele tinha sido uma pessoa muito obesa e tinha feito a cirurgia de redução, mas a cirurgia para retirar o excesso ele nunca teve condições. Nós nos unimos e nós oramos, porque a cirurgia era muito cara, mas o nosso Deus fez com que o dólar fosse para 4 por 1, até o dia que ele saiu do hospital. No dia que ele saiu do hospital, o dólar, ó, eu brinco com ele todas as vezes que eu falo com ele. Fica doente que eu preciso ganhar dinheiro. Só vendo o que Deus queria fazer na casa, que era Ele, e não um prédio levantado por tijolos, mas Ele. Tiveram pessoas que saíram da igreja porque era muito dinheiro. Investir isso num estranho. A gente conhece o coração das pessoas à medida que a gente caminha. Como foi bom estar lá no dia que o pastor Luizinho saiu do hospital. E ver que no seu rosto continuava um brilho tremendo de quem diz assim: eu confio em Deus. Ontem à noite passei uma mensagem para ele, falei: pastor, fala para mim como que está a questão da igreja, o evangelismo de vocês. Pastor, para a glória do Senhor, desde a cirurgia, hoje nós estamos com 9 igrejas abertas. 2 no Piauí, 7 aqui em São Paulo. E o nosso Deus tem se mostrado no nosso meio. Vocês já imaginaram, meus irmãos, que nós estamos fazendo a obra do Senhor perto e longe? E que cada uma dessas vidas que estão se achegando ao Senhor hoje, é porque um dia nós dissemos, nós vamos abençoar essa pessoa. Hoje os céus estão abertos.
Eu sinto o céu aberto. Embora o culto esteja bem calado, o que importa é que o Espírito Santo está aqui. E Ele está trabalhando. E Ele está levantando os nossos olhos para nós vermos. Devemos confiar nele e nele somente. Ele tem preparado para nós coisas ainda maiores. E começam hoje. Se nós começarmos agora a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Faz na minha vida a Tua vontade. Faz na minha vida a Tua vontade. Quero lhe convidar a se colocar em pé. Essa semana foi uma semana que eu mergulhei